Polina espremia o pano sobre a pia quando notou uma mancha de gordura na bancada de carvalho. Era aquela mesma bancada que ela e Anton haviam discutido por meia hora na loja de móveis. Ele insistia que madeira era prática e econômica. Ela, porém, foi irredutível. Se iam gastar, que fosse em algo duradouro. E venceu. Mas agora, cada mancha saltava aos olhos, cada arranhão ficava marcado com o menor descuido, assim como as rachaduras no casamento deles. 35 milhões em 25 anos. Polina sabia esses números de cor. Todo mês, o banco debitava 220 mil, deixando-lhe 55 para sobreviver. Seu salário de designer cobria a maior parte da prestação. Os 95 mil de Anton, funcionário de uma repartição pública, mal davam para as contas de luz e o supermercado. Os 8 milhões de entrada vieram da venda da dacha do avô, uma casa de madeira de 2 andares em Malachovka, onde ela passará todas as férias da infância. Por que comprar um apartamento financiado? Perguntara Valentina Arcadievna, com sensatez. Tem um quarto vago. Anton morou lá antes do casamento. Juntem dinheiro e comprem algo mais simples depois. Mas ele foi firme. Mãe, precisamos do nosso espaço. Polina se orgulhara do marido naquele momento. Finalmente ele mostrava determinação, defendendo a família deles. Agora, esse mesmo Anton devorara sozinho, anteontem, um pacote inteiro de biscoitos de aniversário sem oferecer sequer uma migalha a ela. Ontem, quando pediu para trocar o canal do futebol para um filme, resmungou. Pega o controle você mesma, suas mãos não caíram. Pequenas coisas. Mas é justamente dessas pequenas coisas que se constrói o cotidiano, um ambiente onde se respira alívio ou onde se sufoca aos poucos. Valentina Arcadievna aparecia a cada 2 dias com sacolas de mantimentos, flocos de aveia, queijo cottage desnatado, e iogurte de uma marca específica. Anton não pode comer picante, tem gastrite desde criança. Revi a geladeira. De novo compraram essa mortadela? É pura química. Inspecionava os cantos. Tem poeira atrás do radiador, e o Anton é asmático. Anton não era asmático, mas era um filho obediente. Nossa nora fica o dia todo no computador, faz uns desenhos, contava às sogras vizinhas no banco da praça. Que bom para os jovens ganhar dinheiro pela internet. Polina ouvia essas conversas ao voltar do mercado. Faz desenhos, soava como se ela colasse purpurinas em cartolina. Como se criar identidades visuais para grandes empresas ou desenvolver interfaces fosse brincadeira de criança, não um trabalho que exigia conhecimento e experiência. O telefone tocou enquanto ela lavava a frigideira do café da manhã. Sexta-feira, meio-dia. Valentina Arcadievna ligava pontual. Polinoca, uma notícia maravilhosa. A voz da sogra soava suspeitamente animada. Svetlana Petrovna vem com a família. Lembra dela, minha prima em 3º grau? Vão passar por aqui a caminho da Turquia. Polina lembrava. Svetlana Petrovna Zavolokina, uma mulher de constituição de lutadora de sumo, que adorava dar lições de moral aos mais jovens. Seu marido, Vitaly Efimovich, ocupava um cargo na administração regional, ninguém sabia bem qual, mas o título impressionava. Mais o filho adulto, a nora e um neto. Amanhã às 6 da manhã, só 5 pessoas, não é multidão. Precisamos recebê-los como se deve. O Vitalka agora é uma figura importante na capital do estado, tem contatos influentes. Amanhã tem o prazo final para um projeto, tentou Polina. Que prazo final? Valentina Arcadievna pronunciou a palavra estrangeira como se fosse um palavrão. Já conversei com o Anton. Ele disse que você certamente arrumará tempo para a família. E ele tem razão. Polina apertou os lábios. Ou seja, decidiram por ela outra vez. Outra reunião familiar sem sua participação. Não nos decepcione. Havia uma ameaça velada na voz. Recusar seria passar por ingrata, mesquinha, alguém que despreza as tradições da família. Tudo bem, cedeu Polina. Ótimo. A mesa tem que ser farta. Nada de vergonha. Salada de batata com arenque é obrigatório. O Gordei Semenich adora. E não esqueça do caviar vermelho. A Sevetoca é exigente, acostumada com o melhor. Desligaram. Polina apoiou o telefone na bancada e fez as contas mentalmente. Só os mantimentos para 7 pessoas sairiam por uns 7 mil, quase metade do orçamento semanal de alimentação. Ainda teria que pedir ao cliente para adiar a entrega do projeto, o que certamente resultaria em multa por atraso. Abriu a geladeira e viu, na prateleira de cima, uma lata de carne enlatada, presente da sogra. Anton, leve para o trabalho. Lá na cantina só servem porcaria. Ao lado, há frango comprado para o jantar, que agora iria para o lixo. Servir sobras para visitantes era deselegante.
Polina fechou a geladeira e observou seu reflexo na superfície polida. 32 anos, formação superior, emprego bem remunerado, apartamento em um prédio novo. Pelos padrões sociais, uma mulher realizada. Por que então se sentia como uma empregada doméstica na própria casa? Do outro lado da parede, a água do chuveiro começou a correr. Anton tomava banho. Em breve sairia, pediria café, ligaria a televisão e se acomodaria na poltrona com o celular. Enquanto isso, ela faria a lista de compras para o jantar do dia seguinte, tentaria encaixar o tempo para cozinhar e engoliria em silêncio a frustração. Faz uns desenhos, ecoavam na sua cabeça as palavras da sogra. Polina pegou um pano limpo e começou a esfregar a bancada de novo. O carvalho brilhava. Bonito, caro e totalmente inútil quando não há paz dentro de casa. Então chegou por volta das 6h30, quando Polina já há 2 horas refazia as contas do orçamento em um caderno quadriculado. Beijou-a na bochecha, mecânico como quem cumpre uma obrigação. Amanhã é dia de festa, não é? Esfregou as mãos com ar de quem aguarda uma noite agradável. Mamãe contou que a tia Svetlana vem com a família. Diz que são pessoas importantes. O Vitaly agora tem influência na administração regional. Precisamos causar boa impressão. Polina largou a caneta e olhou para ele. Anton tirava o paletó, satisfeito consigo mesmo, como se tivesse organizado um reencontro de formatura. Por que ninguém me perguntou? Tem um prazo para segunda-feira. É o logotipo de um centro médico, com apresentação para o conselho diretivo. A Polha não exagera, disse Anton, afastando a mão. É só uma noite. São minha família. Não dá para recusar. Sua família, não nossa, notou Polina em silêncio. O telefone apitou. Mensagem de Valentina Arkadyevna, longa, detalhada, com o cardápio completo. Gelatina de carne é indispensável. O Gorda e Semenish adora com raiz forte. Salada de batata com arenque. Maionese caseira, não economize na mortadela. Frango assado, batatas ao forno com endro. Frios e queijos variados. Caviar vermelho, a Sevetoca é exigente. Compre um bolo pronto. Não terá tempo para assar. Polina mentalmente somava. Pés de porco para gelatina, 800 rublos. Arenque levemente salgado, 400. Mortadela de qualidade, 500 o quilo. Caviar, 1.500 a lata. Frango caipira, 1.000. E isso é só o básico. No mínimo, 7.000, quase um terço do orçamento mensal de comida. Ouve, será que não dá para fazer algo mais simples? Mostrou a lista para Anton. Não é um banquete, são só parentes. Ele franziu a testa. Não seja sovina. Eles vêm de outra cidade, vão pensar que vivemos mal, ficaria feio servir uma mesa pobre. Meia hora depois, a sogra ligou para confirmar os detalhes. Não esqueça do caviar, querida. Vermelho, de salmão ou de truta. A Sevetoca pode se ofender se servir um de qualidade inferior. Valentina Arkadyevna, será que não dá para pular o caviar? Nosso orçamento está apertado. Como assim? A voz da sogra ficou cortante. Não seja mesquinha. O peso da reputação familiar recaía sobre seus ombros como uma losa. O que vão pensar se descobrirem que somos mesquinhos? Ecoava na cabeça de Polina a voz da sogra, misturada à imagem de Anton, envergonhado diante dos parentes. Com um suspiro resignado, ela aqueceu. Depois da ligação, ficou alguns minutos imóvel, os olhos perdidos além da janela, como se buscasse nas nuvens uma saída para aquele labirinto de expectativas. Então pegou o telefone e descou o número da mãe. A voz saiu trêmula, quase infantil. Mãe, posso passar aí? Do outro lado, Serafima Borisovna percebeu algo errado imediatamente. Filha, o que aconteceu? Amanhã temos visitas. Estou só, muito cansada, mentiu Polina, evitando o verdadeiro peso que a esmagava. Claro que pode vir, querida. Ou prefere que eu vá até vocês amanhã? Não, melhor não. Lá vai estar, complicado. A mãe hesitou, mas cedeu. Tudo bem. Mas se precisar, ligue. A qualquer hora. O alívio foi breve. Assim que desligou, Polina fez outra ligação, desta vez para o cliente. Igor Vitalievich, aqui é Polina Dragunskaya. Peço desculpas pela inconveniência, mas seria possível adiar a apresentação do logotipo de segunda para terça? Questões familiares. A voz do diretor do centro médico soou irritada pelo alto-falante. Teoricamente, sim. Mas há uma cláusula no contrato sobre alteração de prazos. São 10% do valor total. 15.000 rublos a mais. Calculou mentalmente, engolindo em seco. Estou de acordo. Agora, além de cozinhar o dia todo, teria que passar a noite em claro finalizando a apresentação. A sexta-feira havia terminado, mas a sábado começou às 7 horas com um despertar doloroso. Anton prometera ajudar nas compras,
mas primeiro vou à academia, preciso me preparar para a visita, justificou. Como se os halteres fossem mais urgentes que os preparativos. Polina saiu sozinha com uma lista interminável e o peso da responsabilidade nas costas. A carne de qualidade só havia no Fermeiro Dvorik, do outro lado do bairro, mais cara, mas imprescindível segundo Valentina Arkadyevna. No açougue, enquanto o jovem atendente pesava as patas de porco para o Kolodes, perguntou: para quantas pessoas? 7, respondeu Polina, sentindo o rubor subir pelas bochechas. Uau, que festa! Parentes? Sim, murmurou, odiando-se por se justificar a um estranho. No Okian, tia Zina, a balconista de rosto redondo e sorriso acolhedor, não perdeu tempo. E a arenqueira leva? Essa aqui está ótima, gordinha, mas sai a 400 rublos a unidade. Polina suspirou. Levo. Não se pode economizar com visitas, aprovou tia Zina. É verdade, concordou Polina mentalmente, enquanto calculava quanto daquilo caberia no orçamento já esticado até o limite. Se ela soubesse que família é essa, pensou, pagando pela peixeira que custava metade do que gastavam em produtos na semana. No Globus, a fila para os delicateses era longa. Ao lado, Marina Viktorovna, a vizinha do prédio com quem trocava cumprimentos esporádicos no elevador, não perdeu a chance. Polinoca, também se preparando para uma festa? Visitantes, respondeu secamente, torcendo para encerrar o assunto. Ah, entendo. E caviar também. Nossa, que luxo! Comentou a vizinha, espiando a cesta. É, por obrigatoriedade, quase disse Polina, mas se limitou a um sorriso forçado. Se Marina soubesse que aquela lata de caviar vermelho engolia metade do dinheiro reservado para a alimentação da semana. Às 11h30, Polina voltou para casa com sacolas que pareciam carregar pedras. Os braços doíam, as costas ardiam, mas o pior era a alma, mais pesada que qualquer compra. Cada item na despensa era um lembrete de até onde havia cedido, quantos sonhos pessoais foram dados em troca de uma fachada de harmonia. Às 13h, enquanto o Kolodes borbulhava no fogo lento, tirou do armário o serviço de porcelana com filetes dourados, presente de casamento da mãe. Que sua casa sempre tenha algo autêntico, dissera Serafima Borisovna ao entregá-lo, comprado em uma loja de antiguidades. 12 pratos, travessas, molheiras, tudo intacto, sem um risco. Que vejam que também somos pessoas cultas, pensou Polina, polindo cada peça até brilhar. Às 14h, começou o Kolodes. Lavou as patas, cobriu com água fria, levou ao fogo. Faltavam 4 horas para a chegada dos convidados, pouco, mas talvez dê tempo, torceu, embora soubesse que o prato ideal levava no mínimo uma noite de cozimento. Anton prometera ajudar na véspera, quando planejaram o cardápio, mas pela manhã esqueceu do compromisso e foi malhar. Às 16h, enquanto descascava batatas, o telefone tocou. Polina, desculpe, meu amor, atraso aqui. O chefe me deu uma tarefa urgente, documentos para a promotoria antes do fechamento. Chego às 18h, ajudo a arrumar a mesa. Anton, a galinha ainda não está pronta, o arenque não está limpo. Você dá conta, você é uma ótima dona de casa, cortou ele, otimista. Até logo. Polina desligou e olhou ao redor. Pilhas de louça suja, ingredientes espalhados, o Kolodes precisando ser coado e moldado. O relógio marcava 16h20. Faltavam menos de 2 horas. Respirou fundo, arregaçou as mangas e pegou o arenque. A peixeira escorregadia caía de suas mãos, a faca deslizava na escama. Metade do trabalho feito, os dedos já fediam a peixe, nem limão adiantaria. Ótima dona de casa, repetiu com amargura as palavras do marido, enquanto pela janela a tarde escurecia. Em alguma cidade do interior, os avoloquins fechavam as malas, ansiosos pelo reencontro com os parentes moscovitas. E ela, sozinha na cozinha, picava ovos cozidos para o Olivier, pensando que amanhã algo teria que mudar. Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico, anunciou Gordei Semyonovitch com importância, ajustando a gravata. Cargo de responsabilidade, como sabem. Claro que sim, pensou Polina, enquanto Anton servia vodka nos copinhos de cristal. O líquido transparente tremia levemente em suas mãos, como se pressentisse a tempestade que viria. Aliás, mês passado tive um caso interessante, continuou o sogro, já inflado pela própria narrativa. Praticamente salvei nossa instituição de uma multa pesada. Tratei pessoalmente com a promotoria, corri com os documentos. Foi tudo muito urgente. Polina lembrou-se daquele dia com clareza dolorosa. Anton, pálido de pânico, revirando a casa atrás de um comprovante da receita que esquecera de entregar no prazo. Ela quem havia ajudado a recuperar os papéis, ela quem os levará no último minuto, enquanto ele suava frio no sofá, repetindo, se atrasar, estou ferrado.
Agora, porém, a história soava como um feito heróico digno de medalhas. O herói da burocracia ironizou mentalmente, enquanto a mãe de Anton, Svetlana Petrovna, batia palmas entusiasmada. Imagine só! E nós aqui pensando que em Moscou só tem funcionários públicos acomodados. Mas não, também tem gente que trabalha de verdade. Os convidados, como juízes de um programa de culinária, provavam os pratos com ares de especialistas. Polina observava cada expressão, cada franzir de sobrancelha, como se seu valor dependesse daqueles vereditos. E eles não decepcionaram. Essa arenque devia ter ficado de molho no leite, comentou Svetlana Petrovna, mastigando a chuba com cuidado. Assim não ficaria tão salgada. Minha sogra, que Deus a tenha, sempre fazia assim. A batata está salgada demais, acrescentou Gordei Semyonovitch, sem sequer experimentar o saleiro à sua frente. Em casa, a Cladia cozinha sem sal, cada um tempera no prato. E a gelatina está aguada, meteu a colher um dos primos. Devia ter cozido mais. Polina sentia o calor subir pelo pescoço. 5 horas ao fogão. 7.000 rublos em ingredientes. E em troca uma enxurrada de críticas como se tivesse servido comida de cachorro. O saleiro está bem ali, pensou em dizer, mas engoliu as palavras. Em vez disso, serviu-se de mais uma colher de salada Olivier. Aquela mesma havia preparado, e murmurou secamente. O sal está na mesa. Sirvam-se à vontade. Ah, sim, claro, concordou Gordei Semyonovitch, sem pegar no saleiro. No geral, até que ficou bom. Dá para ver que se esforçou. Esforço. A palavra ecoou em sua cabeça como um insulto. Valentina Arkadievna, sempre atenta ao momento certo para cravar a faca, mudou de assunto com a delicadeza de um trator. Polina já tem 32 anos e nenhum neto à vista. Nós e o Anton já estamos cansados de esperar. Na nossa época, nessa idade, a mulher já tinha 2, 3 filhos. Os tempos são outros, tentou Polina, mas Svetlana Petrovna a interrompeu sem piedade. E com esses quadris estreitos, conseguirá parir? Os de verdade são largos, como os da minha nora Tamaroca. Ela já deu 2 herdeiros ao marido. Virou-se para Anton, como se Polina nem estivesse ali. Vocês têm algum problema? Já foram ao médico? O rosto de Polina ardeu. Ela e Anton haviam combinado. Nenhum filho até pagarem metade da hipoteca. Com os salários atuais, uma criança seria o mesmo que assinar um atestado de falência. Mas explicar isso à mesa seria como jogar pérolas aos porcos. Temos planos, respondeu, contendo a voz. Planos, planos. Svetlana Petrovna abanou a mão como se espantasse uma mosca. E o tempo passa. Um homem pode muito bem procurar outra se a esposa não lhe dá filhos. É a vida, minha querida, apoiou Valentina Arkadievna, sorrindo como se falasse do clima. O Anton é família, precisa de herdeiros. Se não, para que se casou? Cada palavra era um corte. Falavam dela como de um eletrodoméstico defeituoso que não cumpre sua função básica. E Anton comia sua salada Olivier em silêncio, como se discutissem a previsão do tempo. A Polina tem uma carreira criativa, interrompeu ele de repente, como se isso fosse uma desculpa. Ela é web designer, faz sites. Ganha bem. Isso é bom, é claro, concedeu Svetlana Petrovna, com um suspiro de superioridade. Mas família é mais importante que carreira. O homem deve sustentar, a mulher deve parir, criar um lar. Virou-se para os outros. A nossa Tamaroca largou a faculdade pela família e olha só, agora o marido a carrega nas costas. Exatamente. Anton ergueu seu copo, a vodka já soltou sua língua. Neste lar eu é que decido tudo, onde passar férias, que móveis comprar, como gastar o dinheiro. Minha esposa me obedece, não é, minha querida? Olhou para Polina com um sorriso bêbado, os olhos brilhando de autossatisfação. Confirme, dizia aquele olhar. Diga a eles como sou um bom marido. Ela pensou nos 2/3 da hipoteca que ela pagava, na entrada do apartamento que ela havia dado, no jantar que ela planejara e bancara. Mas para aqueles olhos ávidos, ela não passava de um acessório dos feitos de Anton. Veja como ela me obedece, gabou-se ele, virando-se para Gordei Semyonovitch. Polina, traga o cinzeiro. A ordem soou como um chicote. Polina congelou, a faca pairando sobre o prato. Olhou para o homem com quem dividia a cama havia 5 anos e não reconheceu nada além de um estranho, inchado de vodka e vaidade, tratando-a como criada diante de estranhos. O cinzeiro? Repetiu baixinho. Sim, o cinzeiro. Impacientou-se Anton. Não vamos fumar aqui não, sua teimosa? Mas combinamos que não se fuma em casa, lembrou ela, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Ah, deixe disso, resmungou Svetlana Petrovna, já tirando um maço da bolsa. Uma cigarrinha não vai derrubar a casa. Não seja difícil, cortou Anton, os convidados pediram. Atenda.
Gordei Semyonovitch já seguirá a nora, acendendo o isqueiro com ar de quem não aceita recusa. Que cerimônia é essa? Depois de um bom jantar, um cigarro é perfeito. Polina levantou-se devagar. O silêncio na sala era tão denso que dava para cortar com a faca do arenque. Todos a observavam, à espera. A sogra com um sorriso triunfante, Anton com desafio nos olhos, Svetlana Petrovna com curiosidade de espectadora de novela. Naquele instante, ela entendeu. Não se tratava de um cinzeiro. Tratava-se de ela. De se seria dona de si mesma naquela casa, ou se aceitaria para sempre o papel de criada. Não, disse clara e firme. Neste lar não se fuma. Se quiserem fumar, o balcão está aberto. O silêncio esticou-se por 10 segundos intermináveis. Gordei Semyonovitch girava cigarro não aceso entre os dedos. Svetlana Petrovna paralisou o celular na mão, pronta para espalhar a notícia. Os outros trocavam olhares incrédulos. Anton a encarava como se ela tivesse começado a falar em martiano. Neste lar, repetiu Polina, agora mais calma, não se fuma. O balcão fica à disposição. Ora, pare com isso, tentou amenizar Gordei Semyonovitch com um sorriso forçado. Uma cigarrinha não faz mal. Não estamos num posto de gasolina, afinal. É nosso lar, insistiu ela. E aqui seguimos nossas regras. Svetlana Petrovna, dramática, digitava furiosamente no celular. Vou mandar isso no grupo da família. Nunca vi tanto desrespeito. Viemos visitar parentes e não podemos nem fumar, como se fossemos crianças. Mande, disse Polina, olhando-a nos olhos. Que todos saibam que tipo de pessoas são, que chegam à casa dos outros e querem impor suas vontades. Os jovens já tiraram os celulares. Alguns filmavam, outros digitavam mensagens. Polina sabia, amanhã, metade da região estaria discutindo a nora mal agradecida que humilhou os convidados. Anton empurrou a cadeira com violência, fazendo-a cair. O rosto, vermelho de vodka ou de fúria, distorcia-se. Chega, rugiu. Basta de me envergonhar na frente da minha família. Deu 2 passos rápidos na direção dela. Polina nem teve tempo de reagir. O estalo da bofetada cortou o ar como um tiro. A dor explodiu em sua face. Ela cambaleou, agarrando-se à cadeira. Os ouvidos zumbiam, a visão turvava-se em círculos coloridos. Isso sim é que é homem. Alguém dos primos aplaudiu, entusiasmado. O estalo da bofetada ainda ecoava no ar quando os comentários de aprovação se espalharam pela sala como um incêndio em palha seca. No lugar certo desde já, murmurou Gordei Semyonovitch, acendendo o cigarro com um gesto satisfeito. A fumaça subiu em espiral, misturando-se ao cheiro ácido da vodka e do perfume barato das tias. Dá para ver logo quem manda nesta casa, completou, exalando o fumo com prazer. Ao seu lado, Valentina Arkadyevna irradiava orgulho materno, os olhos brilhando como se acabasse de ganhar um troféu. Meu menino sempre soube como pôr uma mulher em seu devido lugar, declarou, ajustando o colar de pérolas falsas. Eu o criei direito. Um homem deve ser firme. Sempre disse isso. Polina permanecia imóvel, a palma da mão pressionada contra a bochecha que ardia como se tivesse sido marcada a ferro. Os sons ao redor chegavam abafados, como se ela estivesse submersa em água espessa. Não era a dor física que a faziam as lágrimas escorrerem, era a humilhação cortante, a traição exposta diante de testemunhas que aplaudiam. Em um piscar de olhos, imagens desfilavam em sua mente como slides de um projetor quebrado. Então 3 anos atrás comprando flores para ela numa terça-feira qualquer, sem motivo. Anton abraçando-a depois de um dia exaustivo no trabalho, sussurrando, você é a mulher mais inteligente e linda que eu conheço. Anton defendendo-a da própria mãe nos primeiros meses de casamento, quando Valentina Arkadyevna criticava seu jeito de cozinhar, sua roupa, seu tom de voz. Onde estava aquele homem? Quando ele havia desaparecido, deixando no lugar aquele estranho de olhos injetados e mãos violentas. 3 anos achando que estava construindo uma família, pensou com uma clareza gelada. Na verdade, só havia sido a empregada silenciosa dos sonhos alheios. Anton sentou-se novamente à mesa, o peito estufado de satisfação. Agora sim, pode-se fumar em paz, disse, servindo-se de mais conhaque. Logo mostrei para mim a quem é que manda aqui, acrescentou rindo, enquanto os primos batiam palmas. Risos, brindes, o chiado dos isqueiros sendo acesos. A fumaça se espalhava pela sala, densa e sufocante. Polina sentia algo dentro de se rachar, não como um osso, mas como um galho fino demoradamente dobrado pelo peso da neve, até o momento inevitável em que se parte. Ela se moveu automaticamente em direção à porta, ainda com a mão colada ao rosto. Pelo olho mágico, reconheceu a silhueta familiar envolta em um casaco bege.
Filha, passei pelo mercado e resolvi dar uma chegada, disse a voz de Serafima Borisovna do outro lado. Polina abriu a porta num gesto mecânico, e a mãe entrou carregando 2 sacolas de verduras. Mas ao erguer os olhos, o sorriso de Serafima congelou. A marca vermelha da mão de Anton ardia na face da filha. Lágrimas escorriam por entre os dedos trêmulos. Algo dentro da mãe, algo que havia sido costurado com fios de paciência ao longo de décadas, se rompeu de vez. Não por acaso Polina a havia chamado. Da sala ecoavam risadas bêbadas e a voz triunfante de Anton. Logo mostrei pra mim quem é que manda aqui. Uma vez e pronto. Serafima Borisovna depositou as sacolas no chão com um cuidado meticuloso, como se arrumasse peças de xadrez antes do checkmate. Seu rosto, normalmente sereno e acolhedor, endureceu. As rugas ao redor dos olhos se aprofundaram, os lábios se comprimiram em uma linha fina. Quem te bateu? Perguntou, e embora a voz fosse baixa, havia nela o som inconfundível do aço sendo temperado. Polina não respondeu. Não conseguia. A garganta estava fechada, só conseguia emitir soluços abafados. Serafima Borisovna arregaçou as mangas do suéter de tricô. Seus movimentos, antes lentos e medidos, ganharam uma precisão cirúrgica. Acho que preciso conversar com seu marido, disse, passando por ela em direção à sala. Polina seguiu, arrastando os pés, como se pressentisse o desastre que se aproximava. Serafima Borisovna parou na soleira da porta e varreu o ambiente com um olhar que registrou tudo: a sala enfumaçada, os convidados embriagados, os copos espalhados sobre a toalha suja de molhos. Valentina Arkadyevna reinava à cabeceira da mesa, ereta como uma rainha em seu trono. Anton, ufanoso, enchia as taças de conhaque. Gordei Semyonovitch soprava a fumaça do cigarro sobre os restos de uma salada, sacudindo a cinza diretamente no prato. Boa noite, disse Serafima Borisovna. O tom era cortês, mas tão gelado que vários convidados estremeceram e viraram a cabeça. O ar na sala parece esquentar de repente, ou seria o contrário? Vejo que é uma celebração em família, continuou ela, adentrando o cômodo com passos firmes. Como estão se divertindo? Só minha filha, aparentemente, não faz parte dessa família, já que com ela se pode tratar como com uma criada. Valentina Arkadyevna franziu os lábios. E Serafima Borisovna, que surpresa! Nós estávamos em um jantar íntimo. Parentes vieram do interior. Não sabíamos que você seria convidada. Tentou dar um tom de desdém, mas a voz tremia levemente. Notei, respondeu a mãe de Polina secamente. Também notei que alguns aqui consideram normal agredir mulheres na frente de testemunhas. Anton afastou o copo, tentando forçar uma expressão de espanto. Serafima Borisovna, do que você está falando? Estamos apenas jantando em paz. Em paz? Ela virou-se para ele, e por um instante algo reluziu em seus olhos, não raiva, mas uma lucidez afiada como uma lâmina. Quando um homem bate na esposa diante dos convidados, isso se chama paz. Não exagere, mulher, interveio Svetlana Petrovna, a prima de Valentina. Anton só colocou a esposa no seu lugar. Ela estava fazendo escândalo, proibindo os homens de fumar. Que frescura! Ah, entendi. Serafima Borisovna sentiu, como se finalmente compreendesse a lógica de um problema matemático. Então, na opinião de vocês, se uma mulher não quer que fumem em sua casa, isso justifica que ela seja agredida. Por que tanto cerimônia? Gordei Semyonovitch deu uma tragada funda no cigarro e soltou a fumaça em anéis perfeitos. Mulher tem que saber seu lugar. O homem manda, ela obedece. Sempre foi assim. Foi então que Polina viu a mãe se transformar. Não fisicamente, os mesmos cabelos grisalhos presos em um coque, o mesmo cardigan de lã, mas como se uma camada invisível se desprendesse, revelando algo primordial por baixo, uma leoa que havia esperado demais, mas não esquecera como usar as garras. Já vejo, disse Serafima Borisovna baixinho. Agora está tudo claro. E então ela fez algo que mudaria a noite para sempre. Serafima Borisovna enxugou calmamente o maionese do guardanapo de cozinha com um pano úmido, enquanto lia em voz alta as palavras rabiscadas na toalha de mesa. Você vai pagar por isso, Antosha? Viu só? Ela me desfigurou. Polina aproximou-se da sogra até ficar tão perto que pôde sentir o cheiro de pó de arroz e perfume barato. Quando Valentina Arkadyevna levantou os olhos, recuou com um sobressalto. O que viu no rosto da nora não era raiva. Era algo muito pior, uma clareza gelada. Como se Polina finalmente tivesse enxergado a si mesma através dos olhos de outra pessoa. Isso, disse Polina, levantando a mão, é pelos 3 anos em que me humilhou nesta casa. O estalo da bofetada ecoou pela sala. Valentina Arkadyevna arquejou, pressionando a palma contra a bochecha ardente, os olhos arregalados de incredulidade.
Isso, continuou Polina, enquanto a segunda bofetada, mais forte, fazia a cabeça da sogra estalar para o lado. É porque sua nora só trabalha com computadores. Como se isso fosse uma ofensa. Polina! Gritou Anton, lançando-se em direção à mãe, mas ela o deteve com um gesto tão preciso que ele congelou no meio do movimento. E isso, a terceira bofetada, a mais violenta, que fez Valentina Arkadyevna cambalear até cair no sofá. É porque você criou um homem que bate em mulheres na frente de estranhos, como se isso fosse normal. A sogra desabou em soluços, não de dor, mas de choque. Ninguém nunca havia ousado levantar a mão contra ela. Durante décadas havia se acostumado a dar ordens, a julgar, a criticar. Mas receber de volta na mesma moeda era uma linguagem que não compreendia. Seu mundo, cuidadosamente construído sobre a certeza de sua própria impunidade, ruía em pedaços. Sua mulher enlouqueceu, murmurou Anton, abraçando a mãe, os olhos fixos em Polina com um misto de horror e algo que quase parecia medo. Mamãe, tudo vai ficar bem. Não chore, sussurrou ele, acariciando os cabelos grisalhos da mãe, enquanto Polina observava a cena com uma calma que a assustava a si mesma. Eu era sua mulher, corrigiu ela baixinho. Até hoje. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até Gordei Semyonovich parou de gemer, ainda segurando a cabeça onde levará o golpe da garrafa. Svetlana Petrovna permaneceu sentada na poça de conhaque, sem ousar se mover. Serafima Borisovna, por sua vez, recolocou a concha no lugar com um gesto meticuloso e observou o resultado da batalha com a expressão de quem avalia um trabalho bem feito. Acho que podemos considerar o jantar em família encerrado, declarou secamente. Vamos entrar com um processo. Por agressão. Por vandalismo. Gritou Svetlana Petrovna, tentando se levantar, mas escorregando novamente no chão molhado. Façam isso, respondeu Serafima Borisovna, sem alterar o tom. Temos testemunhas de sobra. Podem explicar ao juiz como vieram a uma casa alheia exigindo fumar onde não é permitido. Como um homem bateu na esposa por defender suas próprias regras. Ela fez uma pausa, sorrindo levemente. Vai ser interessante ouvir essa versão. Polina olhou para a mãe e pela primeira vez entendeu a profundidade daquilo que sempre lhe parecerá uma doçura passiva. Serafima Borisovna não estava apenas defendendo a filha, estava defendendo um princípio. O direito de uma mulher a respeito dentro da própria casa. O direito de dizer não e ser ouvida. O direito a uma dignidade que não depende da aprovação alheia. Gordei Semyonovich esfregou a careca com amargura. Que se danem todos, resmungou. Cladia, arruma suas coisas. Vamos embora. Decisão sábia, concordou Polina com um aceno de cabeça. A estrada para o aeroporto está livre. Um a um. Os convidados começaram a se levantar, tropeçando em cadeiras viradas, evitando olhares. Valentina Arkadyevna ainda soluçava no sofá, enquanto Anton a consolava com palavras murmuradas, as mãos trêmulas. Antosha, vamos para minha casa, sussurrou a mãe. Aqui não podemos ficar. Ele assentiu obediente e ajudou-a a se levantar. Na porta, porém, hesitou. Virou-se para Polina e por um instante, em seus olhos, brilhou algo que ela não via há anos. A incerteza do menino que pedirá sua mão no casamento, não a arrogância do homem que a humilhara horas antes. Polha, começou a voz rouca. Vamos conversar amanhã? Quando todos estiverem mais calmos. Polina o observou por um longo momento, como se quisesse gravar aquele rosto na memória, as olheiras, a barba por fazer, o jeito como os dedos se contraíam, nervosos. Hoje, Anton, você me bateu na frente de estranhos porque defendi minha casa, disse ela, lentamente. Amanhã, você encontrará uma desculpa. Depois de amanhã, vai esquecer que isso aconteceu. E daqui a uma semana, vai contar para alguém como sua esposa é difícil. Ela baixou os olhos para o chão, depois os ergueu novamente. Não há mais nada para dizer. Quando a porta se fechou atrás do último convidado, o apartamento mergulhou em um silêncio tão espesso que parecia tangível. Polina olhou ao redor. A sala de jantar, antes impecável, agora era um campo de batalha. Cacos de cristal cintilavam sob a luz do lustre. Manchas escuras no assoalho marcavam os lugares onde os corpos haviam caído. A toalha branca escorregara para o lado, revelando a madeira nua da mesa de carvalho. Mãe, disse Polina, virando-se para Serafima Borisovna. Onde você aprendeu a brigar assim? A mulher ajustou o coque desalinhado e respondeu, com um tom quase culpado. No magistério Dorogaia. Tinham aulas obrigatórias de preparação física. Achava que já tinha esquecido todos os golpes. Ela deu de ombros. Parece que não. Polina riu. Um riso que começou baixo, quase incrédulo, e então se transformou em algo mais, algo que quebrou a barragem dentro dela.
As lágrimas vieram em seguida, mas não eram de tristeza. Eram de alívio, de uma alegria selvagem que ela não sabia que ainda existia. Mamãe sussurrou, abraçando-a com força. Como é bom que você tenha vindo. Quando a porta se fechou pela última vez, o apartamento ficou suspenso em uma quietude estranha. Polina permaneceu no centro da sala devastada, observando os vestígios da guerra, os cacos que refletiam a luz, as marcas no chão, a cadeira tombada. A porta do armário de louças estava entreaberta, revelando pratos intactos que pareciam ridículos em sua perfeição. Bom, disse Serafima Borisovna, arrumando os cabelos desgrenhados. Agora, acho que podemos tomar um chá. Polina não sentiu remorso pelo dia anterior. Na verdade, a clareza que a invadia agora era quase física, como se uma névoa espessa tivesse se dissipado de repente. Sabe de uma coisa, Anton? Disse ela, virando-se para ele com uma calma que a surpreendeu. O divórcio é uma ótima ideia. Só que não será você quem vai entrar com o pedido. Serei eu. E não por causa da sua mãe, mas por sua causa. Porque você não é nem de longe o homem pelo qual eu me casei. Anton abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Talvez esperasse lágrimas, gritos, a cena dramática que Polina costumava encenar nos primeiros meses de brigas. Mas ela apenas balançou a cabeça. Está agindo por impulso? Ele tentou, a voz trêmula. Não. Ela foi até o quarto, puxou a mochila esportiva debaixo da cama e começou a encher com o essencial. Documentos, notebook, carregadores, algumas mudas de roupa. O resto poderia esperar. Na sala tirou a aliança e a deixou sobre a mesa de centro, ao lado de um cacos da jarra quebrada. Que fique entre os escombros, murmurou. Assim é mais honesto. Anton permaneceu parado na porta do quarto, observando cada movimento dela como se assistisse a um filme em câmera lenta. Vai se arrepender, disse ele finalmente. Polina fechou o zíper da mochila e se virou para encará-lo. Engano seu. Achava que ia chorar, que doeria. Mas só sinto alívio. Um alívio tão grande que até assusta. Ela passou por ele sem hesitar, a mochila batendo levemente em sua coxa. Na porta parou por um instante. Boa sorte, Anton. De verdade. Espero que encontre uma mulher que aguente sua mãe. Fez uma pausa, quase sorrindo. Porque eu não aguento mais. O divórcio foi rápido, 2 meses de trâmites burocráticos, quase nenhuma disputa. O apartamento foi vendido e a parte de Polina, 17,5 milhões. Foi suficiente para comprar um estúdio em um bairro bom, sem dívidas, sem hipotecas. O Freela, que antes era um bico frustrado, tornou-se sua principal fonte de renda. Os projetos começaram a fluir. Identidades visuais para empresas internacionais, interfaces complexas, aplicativos que antes ela recusava por falta de tempo, ou por causa dos jantares que precisava preparar para Anton. Agora cada trabalho não era só dinheiro, mas a prova de que ela podia mais do que imaginava. Encontrou Anton por acaso no supermercado perto de casa, quase um ano depois. Ele estava mais magro, com olheiras fundas e um ar de quem envelheceu de repente. Ao seu lado, uma garota esguia, de não mais que 20 anos, olhava para o chão com a mesma submissão que Polina já tivera diante de Valentina Arkadyevna. Polina, ele tentou um sorriso. Como você está? E o trabalho? Bem, respondeu ela, sincera. Crescendo. Aprendendo coisas novas. Ah, está é a Nastya. Anton colocou a mão no ombro da garota, que apenas assentiu sem levantar os olhos. Nós estamos saindo. Minha mãe a aprovou muito. Claro que aprovou, pensou Polina. Na postura da moça, ela reconheceu sua própria sombra do passado, a mesma disposição para ceder, para se anular, para não questionar. Muito prazer, disse Polina, e era verdade. Desejo felicidade a vocês. E desejava mesmo. Anton tinha encontrado o que sempre quis, uma esposa que não reclamaria da presença materna, que se moldaria às expectativas alheias. Enquanto isso, ela havia encontrado algo muito mais raro, a si mesma. No estacionamento, Polina passou a mão pelo capô da Kia, o mesmo carro que Valentina Arkadyevna tentará tomar como compensação. Sorriu. Algumas perdas eram, na verdade, ganhos disfarçados. E alguns ganhos, bem, às vezes, o que achávamos ter conquistado era apenas outra prisão. Ela ligou o motor e seguiu para casa, seu pequeno apartamento pago com seu próprio suor, onde ninguém ditava suas escolhas, onde ninguém a fazia sentir que sua existência era um incômodo. Pelo para-brisa, o sol da primavera aquecia o asfalto. À frente, a vida inteira. E pela primeira vez em anos, Polina não tinha pressa de chegar a lugar nenhum, porque afinal, ela já estava exatamente onde queria estar.